Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem o apoio do Viva Mais Saudável. Hoje nós temos entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Sandra Duarte, que vai estar conversando com a gente sobre o tema o perigo silencioso da pedofilia na sociedade digital. Então, para você que quer mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite. Então, hoje o tema é o perigo silencioso da pedofilia na sociedade digital. Então, um tema bastante importante, bastante relevante para a gente estar trazendo nessa entrevista hoje com a doutora Sandra Duarte. Uma boa noite a todos. Para quem quiser enviar pergunta na live, missão pelo canal TP Fest. Estamos aguardando a conexão. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Hoje o tema é o perigo silencioso da pedofilia na sociedade digital. Então, eu gostaria que antes a doutora se apresentasse para as pessoas que não te conhecem. Boa noite a todos. Meu nome é Sandra Duarte, eu sou advogada criminalista, advogada em defesa de vítimas contra a pedofilia e advogada em favor das vítimas, ajudando as vítimas de feminicídio e também violência sexual. Doutora, então hoje é um tema bastante polêmico e com bastante relevância, né? Para ser discutido. E eu gostaria que a doutora falasse de que maneira a sociedade vê, né, a pedofilia, enxerga como doença, como crime ou como os dois. A maioria das pessoas, posso dizer que 98% das pessoas falam que é um criminoso sem escrúpulos e pouquíssimas pessoas veem que é uma doença. Poucas pessoas. Poucas pessoas, poucas pessoas. Infelizmente. E existe diferença entre a pedofilia e abuso sexual infantil, doutora? Então, dependendo do algoz, né? Porque a pedofilia vai de 0 até ter a maturidade sexual, né? E o abuso infantil pode ser qualquer pessoa que pode fazer. Então, a pedofilia, o pedófilo, ele tem vontade, tem o desejo de pegar uma criança, quando eu falo 0, é recém-nascido, até a sua puberdade, né? Quando a gente fala de ambiente digital, quais são os principais meios online usados pelos pedófilos e como eles se aproximam das crianças? Bom, primeira coisa nós temos que entender que o perigo não mora na rua, o perigo mora dentro de casa, o perigo mora ali naquele quarto, naquele celular, naquele computador. Então, assim, o perigo principal são os jogos online. E quando eu falo jogos, eu não estou falando do jogo específico, é do chat do jogo, do Discord do jogo, das mensagens dos jogos. Então, alguns jogos que eu posso citar aqui, tem o Roblox, tem o Minecraft, tem Among Us. Esses jogos, o Free Fire, eles têm muitos pedófilos e esses pedófilos eles entram para jogar como se fosse uma criança, só que não é criança. É uma criança, né, falsificada ali e no Discord, no mensagem, eles seduzem as crianças de uma forma infantil e assim vai ganhando a confiança até quando consegue pegar. E o que os pais podem fazer para proteger os seus filhos sem invadir a privacidade deles? Então, primeira coisa chama uma coisa de controle parental. Tem aplicativos gratuitos e pagos que você pode colocar no controle parental, porque cada jogos tem sua idade para ser jogado. Então, assim, tem jogos que são de 12, 13, 15 anos e tem criança de 6 anos, 8 anos jogando. Então, eu não entendo da forma de aviltamento da intimidade da criança, porque ainda a criança não tem esse poder de, tá ferindo minha intimidade. A gente tem que ter um cuidado muito sério.
E sempre vigiar, ver com quem está conversando com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, porque as conversas ali se mostram muito. E tem alguns sinais que eu falo em várias palestras que são peculiares, tá? Um sinal que eu posso dar aqui é quando tem um desenho de um queijo, quer dizer que tem um pedófilo online querendo ficar com a filha, porque ele quer pegar uma menina. Então, assim, são coisas bem sutis que a gente tem que ficar esperto. E quando a gente fala de punição, as leis brasileiras, elas são suficientes para combater a pedofilia, doutora? Infelizmente, ainda não. Ser pedófilo é um crime hediondo, tá? Mas você ir colocar a imagem das crianças, divulgar, passar para outro, não é um crime hediondo. Daí a pessoa que está fazendo isso, ela paga uma fiança e sai. Infelizmente, hoje em dia, ainda não foi aprovado o tema que é o meu tema de defesa, é o meu tema que está recebido no Senado Federal, sobre a castração química. O Brasil é o único país que ainda não é feito isso. Doutora, a pena atual, ela é aplicada aos condenados, é justa ou ela deveria ser mais severa? Olha, no Brasil nós temos um código penal muito antigo ainda, um código penal ainda que está defasado. Então, assim, na medida do possível, ela está sendo justa no que deve ser, mas ela poderia melhorar bastante. E quando a gente fala de prevenção, a escola tem um papel fundamental na prevenção e na conscientização quando se trata de abuso infantil? Então, deveria ter mais, tá? Deveria ter mais palestras, deveria ter mais projetos incentivando isso, mas infelizmente alguns professores, né, conseguem fazer isso, mas eu vejo que não tem esse preparo, infelizmente, por todas essas andanças que eu ando pelo Brasil, a falta de comunicação que deve ser feita, uma comunicação ativa e preventiva está ainda sendo falha. A doutora vê esse lado como o professor deveria fazer essa orientação para as crianças ou deveria ter uma equipe que fosse na escola fazer essa prevenção? Então, os dois lados. Pode ser o professor, mas o professor para fazer isso, ele tem que ser treinado para isso. E uma ajuda de mais divulgação, uma ajuda mais de informação deveria haver melhor. Porém, ainda falta esse cuidado. Ainda existem pessoas que fazem as palestras, como eu faço, e outras pessoas também fazem as palestras, mas esse receio velado de falar sobre pedofilia faz com que os abusadores e os malfeitores ataquem. Então não adianta querer velar uma coisa que tem que ser mostrada. Posso dar um exemplo como hoje nós sabemos os sinais quando a mulher está sendo ela pede socorro, que ela baixa a mão, e isso deveria ser mostrado na questão da pedofilia, que infelizmente não é feito. E de que maneira a gente pode ensinar as crianças a identificar e até mesmo denunciar essas situações de risco, sem gerar aquele medo excessivo nas crianças? Primeira coisa, sentiu amedrontado? A mãe e o pai, quando receber essa escuta da criança, não deve acusar. Tem que sempre verificar e acolher. Mas quando tem medo de falar, quando tem medo de mostrar, o importante é você ligar num número que é sigiloso e ninguém vai saber sobre o que está acontecendo. É o número 100. Disque 100 é um número que corresponde aos direitos humanos e ele vai ter sigilo à busca do que está acontecendo. E é verdadeiro. Você pode ligar que não vai ter problema. O número 100. E, doutora, até que ponto a vigilância digital pode ser usada para rastrear os criminosos sem violar também a privacidade dos cidadãos? Primeira coisa, hoje é muito difícil pesquisar porque eles usam IP de outros países. Então, no momento que a mãe ou o pai, né, ou a pessoa descobre e é feita a denúncia, tanto no Disque 100, a polícia ela tem uma receptividade e existe peritos para isso, para verificar. Então, o importante é sempre fazer a denúncia. A inteligência artificial, ela pode ser uma arma eficaz no combate da pedofilia online? Sem sombra de dúvidas, quando você tem uma inteligência artificial que ajuda a proteção do seu filho, sem sombra de dúvidas, ela vai ser uma protetora. É só saber usar.
Doutora, a internet ela facilita muito a organização das redes criminosas também. Quais são os maiores desafios que as autoridades têm para esse combate da pedofilia? Olha, o maior desafio que tem é o que eu acabei de falar. É assim, o IP ele é mutável, então eles mudam de país para país, então é muito difícil buscar eles, é o pior desafio que tem. E o outro desafio é quando você pega um pedófilo com mais de 25 mil fotos de crianças e você consegue prender e denunciar, ele paga uma fiança e sai, porque ainda não é crime hediondo. Então isso é muito triste. E quais as maiores dificuldades, tanto para a polícia quanto para o judiciário, enfrentar essa investigação na coleta dos dados e das provas também dos crimes virtuais, doutora? A maior Considerando aí dificuldade a criptografia, né? Nós temos a criptografia que acaba prejudicando também. a maior dificuldade é o IP que eles não usam brasileiro, eles usam o IP transitório, coloca na China, na Rússia. Então, assim, daí vai ter que envolver Interpol, vai ter que envolver outro tipo de polícia, e não fica fácil, fica muito dificultoso, e isso faz com que a polícia não tenha maquinário e nem ferramentas monetárias para fazer isso. Então, assim, a maior dificuldade é essa, e o medo também da denúncia. E quando se denuncia, ele já conseguiu fugir. Então, é muito importante divulgar sempre o número 100 para ligar. E como funciona a cooperação internacional nesses casos, doutora? Graças a Deus ela é muito receptiva. A partir do momento que se consegue rastrear o IP, a inteligência da polícia, tanto federal quanto Interpol, elas se interligam e conseguem fazer esse rastreamento e buscar o pedófilo. É claro, no Brasil ainda existe a falha porque não tem um mapeamento. Foi vetado pelo nosso atual presidente o mapeamento dos agressores sexuais, como é diferente em outros países, que uma vez ele condenado e apenado, ele fica sempre marcado, fica uma mancha nele. Então é muito mais fácil lá fora, né, em outros países, buscarem os criminosos sexuais. Infelizmente aqui no Brasil ainda não foi aprovada a lei. Além da punição, o que pode ser feito nos termos de prevenção para o combate da pedofilia? A doutora acha que a educação digital seria a principal arma? Sem dúvidas, é a principal arma a educação. A educação de mostrar o que é as imagens, a educação de mostrar como que é uma conversa de um pedófilo. A educação, ela, sem dúvidas, é uma arma que é letal à pedofilia. Então, a educação digital ela seria uma ótima arma a favor desse combate ao crime. Sem dúvidas, sem dúvidas. Qual o conselho prático que a doutora daria para os pais para protegerem os seus filhos do aliciamento online? Conversa. Hoje em dia a gente não conversa com os filhos. Quem senta na mesa hoje para conversar e tomar um café, jantar, almoçar? Porque o tempo hoje em dia é corrido, né? Então a gente tem que deixar o filho na escola, deixar o filho com o celular na mão. E cadê a conversa? Muitas vezes não tem mais aquela amizade entre o pai e a mãe. Muitas vezes não tem amizade entre o vô, a avó, como tinha na nossa época. Então a primeira falha que acontece é a conversa, o cuidado. Quando você conversa com seu filho, você acalenta e mostra que você é amigo dele e mostra que ele pode confiar em você, isso cai 80% das crises de pedofilia. Então, assim, a principal falta da conversa faz com que esses malfeitores se tornem amigos e levem os filhos para o mau caminho. A gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas, a gente tem a Laís. A Laís, ela está falando que é sempre bom ver o rótulo, o selo do jogo de vendas no shopping, e se existe vendedores que vendem ilegal. E tem vários. Tem vários vendedores que vendem legal e também são induzidos e ganhos com a pedofilia. Então, às vezes, quando a mãe não se liga, né, no rótulo da venda do jogo, compra sem querer, e tem muitos vendedores que estão interligados à rede de pedofilia. A gente tem o João também na live acompanhando, ele falou que por isso que ele usa o Atlas para auxiliar e auxilia nas ideias também para proteger mais o filho. É a inteligência artificial. Isso daí é uma inteligência artificial que eles usam para proteção da criança. E a gente tem a pergunta aqui do Leandro de São Paulo. Ele pergunta como posso saber se o meu filho está correndo perigo online?
Primeira coisa, olhou o chat do jogo? É a primeira pergunta que eu faço. Olhou o celular do seu filho? Primeira pergunta que eu faço. Você tem que verificar os rótulos de mensagens que manda nas imagens do chat ou no Discord do seu filho. Aquelas mensagens de símbolos, tem até no meu Instagram, esses símbolos são aonde os pedófilos se comunicam. E são símbolos bestas, viu? Tem pedófilos que colocam um desenho de uma noz. Você sabe o que é um desenho de uma noz? Quer dizer que é o pedófilo que gosta de criança negra. Então, assim, são pequenas sutilezas que você não dá nada, e você fala, é um desenho, mas são mensagens. A doutora poderia citar outros desenhos? Sim, claro. Tem o desenho da pizza com o frango. Quer dizer que o pedófilo fez um desenho de uma pizza e um franguinho. Quer dizer que o pedófilo está querendo, e tem pedófilos online procurando crianças de 0 até 6 anos disponíveis. Também tem um símbolo de uma espiral fininha, bem fininha, assim, uma espiral azul, bem fininho, quer dizer que tem pedófilo online que quer pegar a criança de 0 a 6 anos. E quando eu falo de 0 a 6 anos, nós somos o campeão mundial e nós ganhamos o selo de ter a criança mais nova violentada com apenas 4 dias de vida. Então, assim, é absurdo, mas infelizmente é o que eu falo. O perigo mora dentro da sua casa. E não é só homem pedófilo, também tem mulher pedófilo. Então é muito perigoso isso. A gente tem a pergunta enviada pelo chat, pelo bate-papo legal, a da Helena de São Paulo. Ela diz que ela me preocupa muito com meu filho, que fica jogando jogos na madrugada e fecha a porta. Abre de manhã e como que eu posso falar com ele? Que isso é perigoso. Então, primeira coisa, por que deixaste teu filho jogando de madrugada? Ah, ele abre sozinho e joga. Coloque o controle parental no celular ou no computador. Coloque o controle. Se não souber como faz isso, fica aberto ao meu chat para conversar. Eu tenho um TI responsável para isso. Você tem que cuidar da sua criança. Ah, ele é um adolescente. Desculpa falar, mas na minha casa, o meu filho ele é monitorado. Ah, mas tem privacidade. Privacidade para mim é só quando a pessoa consegue pagar suas contas e se virar sozinho. Se a gente não cuidar das nossas crianças, vai ter quem cuide, só que não é cuidado, vai ter malfeitores. Então, não deixe mexer, coloque controle, tem muitos aplicativos que você consegue ver a tela do seu filho, como a gente está conversando agora, e ver com quem ele está falando. Então, são vários tipos de coisas que dá para fazer. Eu estou pegando a privacidade dele. Não, você está cuidando da sua criança. Com certeza. E a gente tem a pergunta do Carlos Alberto, de Santa Catarina. Ele diz, meu filho está com um grupo de jogo e eu não sei quem são os participantes. Isso é perigoso, doutora? E como eu poderia monitorar esses participantes, ele diz aqui. Perigoso demais, perigoso demais. Eu posso falar uma coisa rápida que aconteceu? Pode. Teve uma criança com 12 anos, estava jogando nesse grupo de jogos, e tinha uma criança lá de 12 anos também. Ficaram conversando durante 6 meses. A criança achou estranho porque falou assim: vem no shopping me ver. Meu pai vai me trazer no shopping, vem, mas vem sem tua mãe, porque sua mãe vai ficar brava. E isso conversou, e enfim, a criança marcou para ir no shopping. Só que graças a Deus, né, ou quem vocês acreditarem, a criança ficou com aquilo na cabeça e falou para a mãe. A mãe sentiu que tinha uma coisa errada e chamou a polícia. Chegando lá, essa criança de 12 anos era um senhor de 64 anos. Então, assim, o que essa pessoa que perguntou pode fazer? Ela pode fazer um controle parental, como eu falei também. Não sabe fazer, não tem noção, chama no chat. Eu estou disposta a deixar meu TI conversar, e meu TI ele explica para vocês o que pode ser feito. Mas não deixe seu filho falando sozinho. Entra no jogo com ele. Faz um jogo para você também. Igual teve um caso que o menino não deixava o pai entrar. O pai se fez de uma criança e entrou. E quando ele entrou, ele viu que não tinha criança nenhuma lá. Só era gente ruim. O Dino está falando, minha ídola, estou te indicando para os meus grupos de amiga. Dino, você é lindo, você é maravilhoso. Dino é um advogado que é um mestre. Eu só posso agradecer pela sua amizade, Dino. E a gente tem a pergunta do Murilo, doutora, que é do Rio de Janeiro.
O Murilo pergunta se ele encontrar um material de abuso infantil online, como ele deve denunciar e se é seguro também esse tipo de denúncia. Sim. Encontrou o material? Tá com medo de falar? Número de. Não tem medo? Pega esse material, leva direto à Polícia Federal. Não tem Polícia Federal perto? Leva à Polícia Civil. O que eu indico? Nunca faça nada sozinho sem um advogado especialista na área. Por quê? A rede de pedofilia é transvestido de ovelha, de ovelha em pele de cordeiro, de lobo em pele de cordeiro. Por quê? Eles são lixo. Você não tem noção de quanto pedófilo que está perto de você e você nem imagina o que é. Então, é perigoso, como ele pergunta, se é perigoso isso, ele fazer a denúncia, então chega a ser perigoso também, até mesmo ir até uma delegacia. Sozinho, sim. Sozinho, sim. Não vai sozinho. Procure um advogado de sua confiança. Teve um caso que uma mãe não quis ligar no Disque 100, foi sozinha, o negócio que ela entregou sumiu, magicamente, e ainda a conselho tutelar chegou na casa dela depois de um tempo, sendo a denúncia revertida para ela. E aí teve um advogado que conseguiu defender ela. Então, assim, tem medo? Liga no Disque 100. Tá com medo? Disque 100. Quer fazer? Procure um advogado de sua confiança. Nunca vá sozinho. A rede é nojenta. E a gente tem a pergunta também do Fernando, que é de João Pessoa. O Fernando, ele pergunta, doutora, é crime apenas ter ou só compartilhar material de abuso ou de pedofilia? Caso eu venha receber uma imagem pelo meu WhatsApp e eu apagar imediatamente, isso também representa um crime? Depende do que você está fazendo com essa imagem. E recebeu a imagem. Um exemplo meu, tá? Eu sou advogada em defesa das vítimas de pedofilia. Eu recebo as imagens, automaticamente eu já denuncio, já reporto para as autoridades que são detentoras para fazer isso. Você pegou a imagem e guardou ela, você está compactuando com um crime de pedofilia e você pode ser indiciado sim. Ah, eu só deixei ali porque eu ia fazer alguma coisa. Não interessa. Se teu IP for rastreado, você está junto, mapeado na rede de pedofilia. Então, assim, toma cuidado. Se você recebeu alguma coisa, pega e liga no Disque 100, se você tiver medo. Se ele apagar, mesmo ele apagando, ele também está cometendo um crime, né, Então, doutora? tá apagando, tá cometendo crime, porque ele não falou quem mandou. Quem é essa pessoa que mandou? Porque ninguém manda nada para a pessoa do nada. Tá? Subjugamos assim. Ninguém vai olhar para você e falar, vou mandar para ser jornalista porque ela é linda. Não. Alguma coisa tem. E mesmo que não tenha, vai bater uma pulga atrás da orelha. Então pega. Procura um advogado de sua confiança, ou senão já pega no Disque 100. E a gente tem a pergunta da Marta. A Marta é de Goiás. Ela manda boa noite, doutora. Eu gostaria de saber por que é tão difícil para a polícia pegar esses criminosos, mesmo quando eles estão agindo pelas redes sociais. Por causa do rastreamento do IP e por causa da rede que existe por trás. Os IPs conseguem ser mutáveis, eles mudam a cada segundo. E quando se busca um IP, normalmente esse IP está na Rússia, na China, na Tailândia. Você tem uma noção? Eles conseguiram hackear o Instagram do meu filho. Eles pegaram o Instagram do meu filho, bloquearam o Instagram do meu filho, mudaram o nome. Só que o meu marido, ele é perito cibernético. Na hora que foi feito isso, meu marido já viu e já reverteu isso e denunciamos para a Polícia Federal. Então, assim, eu recebo muito hater, eu recebo o que você imaginar de coisa ruim, eu recebo. Mas tentaram pegando no meu filho, só que se deram mal. Porque eu tenho um cuidado muito grande. Então, é difícil, porque se você não tem uma equipe que faça isso, é muito complicado. E a pessoa fica sem saber para que lado correr, né, doutora? Sim, Tem isso porque é um também, né? susto, né? É um susto quando você vê, você não está acostumado. É diferente quando você recebe uma foto de alguém, ou uma zoeira, alguma coisa bagunçada. Mas quando ataca o teu ente querido, você fica sem chão. Eu falo por mim, quando eu vi que foi hackeado do meu filho, eu fiquei olhando e eu travei na hora, daí meu marido falou, calma que eu tô resolvendo. Mas eu que trabalho com isso há 16 anos, eu fiquei assim, como assim? Filho da mãe, né?
E eu tinha acabado de dar uma palestra de pedofilia. Então eu acho, né, que a pessoa que fez isso estava na minha palestra. Vai saber, né, doutora? Às vezes pode ser, né? Né? A Tipo, gente não para dar um sabe. susto também, É, né? porque eles ficam muito pé da vida quando eu falo as coisas. Porque nas minhas palestras eu coloco todas as imagens, eu coloco todos os símbolos. E eles ficam pé da vida. Como assim, né? Eu tô contando o segredo deles. E o Carlos está falando também que dá para fazer a denúncia pelo WhatsApp também, né, doutora? Dá para fazer a denúncia pelo WhatsApp, sim. Tem um ícone no WhatsApp que você faz a denúncia, naquele denunciar, e ali você coloca o motivo e denuncia automaticamente. Mas tem gente que não sabe fazer isso. Não sabe onde que é os três pontinhos, faz a denúncia. Então, não sabe, diz que sim. Eu sou, assim, a pessoa que mais fala do número 100. Ele diz aqui que já caiu no Zap já de quem mandou, né? Já vai direto para quem Já vai mandou, né? direto. Já vai direto. O João tá falando que nem me fale, mal durmo. É o meu marido. Ele que conseguiu pegar. Ele fica doido, assim. Eu imagino, vai a madrugada toda. Fica, fica. E, doutora, quais são os sinais de alerta que a gente pode deixar aqui para as pessoas que estão vendo, acompanhando ou que vão ver mais tarde, que seriam os sinais de alerta e o quem eles devem estar procurando? Primeira coisa, quando você vê seu filho agitado, não tá dormindo direito, já passou da idade de fazer xixi na cama, não tá comendo direito, não tá querendo tirar a roupa, não tá indo pra escola e não tá produzindo, ponto. É criança e começou a fazer uns desenhos muito estranhos, alguma coisa está acontecendo. Infelizmente, o perigo é muito mais perto do que a gente queria. O perigo pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a avó, o tio, aquele amiguinho que não é amiguinho da família. Então, assim, é aquela escuta ativa. Começou a sentir estranho teu filho, porque a gente conhece. Começou a sentir estranho, você fala, vamos conversar. Tenta fazer ele desenhar, tenta fazer ele conversar. As cores de roupa mostram muito. Quando a criança começa a usar muito roupa escura, cabelo sem lavar, não querer tomar banho, alguma coisa está acontecendo. Isso vai tanto da criança como do adolescente, doutora? Tanto da criança pequenininha quanto do adolescente. O adolescente ele consegue demonstrar mais visualmente. A criancinha, né, do zero, quando é pequenininha, até os 7, 8 anos, é no desenho principalmente. A cor que ela pinta, aqueles desenhos da moda hoje, elas começam a pintar de cor marrom, cor vermelha, cor preta, cor escura. Quando a criança começa a pintar muito dessa forma, alguma coisa está acontecendo nela. Não tá legal. Eu falo porque eu sou psicanalista, eu estou especialista nessa área também. Então, assim, a gente começa a ler a criança e ler o adolescente. E quem procurar quando ver que tem algo errado, doutora? Primeira coisa é um profissional de saúde, um psicólogo, um psicanalista, porque ele precisa de ajuda. Às vezes ele não se abre com a mãe por medo, não se abre com o pai por medo, e ele vai se abrir para uma terceira pessoa, e se não se abrir, mediante alguns exercícios que nós fazemos, mediante algumas interpretações corporais, a gente vai conseguir ler e entender o que está acontecendo. Doutora, qual a importância sempre das pessoas procurarem um advogado especialista na área para poder ir até uma delegacia, fazer uma denúncia? Qual é a Então, importância? semana passada eu estava em Belém dando palestra. Belém não, Manaus dando palestra. E teve um adolescente que me procurou, falando que a irmã dele foi abusada. Se eu podia acompanhar na delegacia. Ninguém trabalha de graça, né? Eu falei, eu vou com a tua irmã. E a tia dele falou: ah, não precisa de advogado. É uma ação pública incondicionada. Quer dizer que o Ministério Público representa sozinho, sem advogado. É verdade. Porém, sem o advogado ao lado, no depoimento, ele não vai ter um depoimento especial, ele não vai ter um depoimento de escuta ativa e ele não vai ter uma inquirição de provas correta. Isso só na fase de depoimento. Porque o MP ele não está na delegacia. Quem está na delegacia é o advogado.
E na hora que virar uma ação penal, na hora que começar a fazer as buscas e acontecer uma ação penal, a mesma forma interlocutória de requerimentos não é feita pelo Ministério Público. Não estou falando do Ministério Público mal. Estou falando que eles têm muito serviço para pouca massa de serviço de pessoas. Então, quando você não tem um advogado atuante na área para defender o seu filho, para estar como assistente de acusação, para estar ali em defesa da vítima, há muitas vezes o criminoso ele não sai como culpado, porque não teve uma defesa boa fazendo. Então, sem dúvida, às vezes o barato sai caro, porque você não contrata e vira aquela horrível defesa, e compensa muito mais você ter alguém habilitado que faz isso do que você ver seu filho sofrer. A gente vê muitos casos também, doutora, que o pedófilo vai preso e depois paga a fiança. Existe alguma mudança ou algum projeto de lei aí que está sendo estudado para que seja inafiançável esses casos? Então, a pedofilia em si, quando pega-se no ato da conjunção carnal, do ato em fazendo, ele não tem fiança, é um crime hediondo. Ponto, conseguimos isso. Agora, quando ele manda foto, mostra, faz o estupro virtual, aí sim tem fiança. Estamos tentando de novo no Congresso para que seja aprovado e se torne crime hediondo. Porém, novamente, infelizmente, nosso presidente atual, ele vetou o projeto. Então estamos tentando brigar de novo. Mas é um serviço de formiguinha, porque eu falo isso nas palestras e não tenho medo de falar. Não só aqui tem pedófilos, mas no Senado também tem muito pedófilo. Então não é interessante ter uma lei que se previna as crianças, porque senão eles não vão conseguir fazer as coisas horríveis que eles já fazem. Isso também dificultaria a entrada de uma equipe especializada nas escolas para poder dar aquela orientação para as Sim, crianças? sim. Sim, então assim, não é interessante, né, para essas pessoas que estão no poder, que são. E quando eu falo isso, vocês podem procurar em qualquer site quantos senadores já foram presos por mandar imagens, fazer imagens e pagar fiança, tá? Então, assim, é horrível isso. Porque quem deveria defender a gente não está defendendo a gente. Quem deveria estar ali brigando com a gente, infelizmente, está fazendo nossos filhos chorarem. E a minha mensagem é: até que a última criança pare de chorar, eu vou lutar. Não é fácil, não é fácil. Mas a divulgação das mensagens, a divulgação do que possa prevenir o seu filho, o seu neto, ou enfim, o seu irmão, eu vou continuar fazendo. E isso eu vou fazer porque até a última criança pare de chorar. Com certeza, doutora. E é uma coisa muito importante, principalmente que as crianças que são inocentes e não sabem, né, o que tem por trás de uma tela de celular. Então, eu acho muito importante uma equipe sempre estar orientando, principalmente nas escolas, porque as crianças hoje, nós temos criança de 2, 3 anos que já está com o celular na mão. E o próprio os pais Infelizmente. dá. Então, isso, o perigo já está dentro de casa, né, doutora? Tá, e assim, eu não posso nem culpar o pai e a mãe, porque é o que eu falei no começo. A gente precisa trabalhar. Não é como antigamente que a mãe ficava em casa, o pai ia trabalhar. Não, todo mundo trabalha. O pai, a mãe, o irmão, o tio, todo mundo trabalha, certo? E aí faz o quê? Fica o celular. Você tá dando a máquina do perigo na mão da criança que não tem noção do que tá ali do lado. Doutora, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para o pessoal segui-la nas redes sociais, acompanhar, tirar esclarecimentos, como pode estar fazendo. Bom, é só quem precisar. Eu sou parceira aqui do TP Fecha, eu sou parceira do Espaço Jurídicos e também o que precisar, eu tô no @DRA Duarte Advogada e eu estou à disposição para sempre notificar, ajudar e eu deixo sempre essa mensagem. Procure um advogado de sua confiança, procure um advogado especialista na área que está junto com você para defender o seu filho, a sua filha, o seu neto, quem for, para acabar com essa coisa que é tão horrível que é a pedofilia. Faltou a gente falar algo, doutora, que você gostaria de estar acrescentando sobre o tema?
É importante que vocês sempre busquem conhecer os sinais. Volto a dizer, fico aberto a apresentar os sinais, está no meu Instagram. Os sinais são muito, muito simples de vocês olharem. Tá? Um sinal de uma borboleta azul e rosa quer dizer que um pedófilo está online vendo o jogo do seu filho. Então são sinais bem sutis que eu vou continuar divulgando e eu espero que muitas mães, muitos pais, muitos irmãos divulguem, porque é um serviço de formiguinha, mas que a gente vai divulgando pouco a pouco e uma hora vai explodir. Para a gente encerrar a entrevista, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem, né, para todo mundo que vai acompanhar a live. Como a doutora gostaria de deixar essa mensagem para a sociedade sobre o papel de cada um no combate desse perigo silencioso que é a pedofilia e das redes sociais. O importante é você voltar a ser amigo e conversar com seu filho, com a sua filha. Converse com seu filho, com a sua filha. Não deixe mais o celular conversar sozinho. Não deixe o celular ficar ali parado, sendo um melhor amigo. A falta de diálogo leva seu filho a um mundo que é um mundo imaginário. E esse mundo imaginário é onde mora o perigo. Então lembra, o perigo que está ali está no seu quarto, do lado onde você dorme. O seu filho está desprotegido. Seja amigo, amiga do seu filho. É isso que eu digo para vocês. Obrigada, doutora. A gente está chegando ao final da entrevista. Para você que está acompanhando, essa é a doutora Sandra Duarte, Instagram, @DRA Duarte, a advogada. Então, segue nas redes sociais e acompanha essa belíssima advogada que eu acho que faz um trabalho incrível pelas crianças. Então, parabéns, doutora. Eu que agradeço sempre. E eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui com a gente no programa Bate-Papo Legal nessa noite, levando essa informação muito importante para os internautas. Então, muito obrigada. Tchau, gente. Fica com Deus. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite.